Olha aí, pessoal. Vídeo diferente, ó. Um vídeo inteiro, sem corte. Tá bom, gente? Eu até vou tirar aqui, ó. Pra não atrapalhar. Espero que vocês estejam enxergando direitinho. O que eu vou fazer hoje, pessoal? Antes de mais nada, eu sou Ezequiel, do canal Modificando. E quem tá acompanhando tá vendo que a gente tá lutando com o Jeep Willys. A gente tá fazendo várias modificações, a gente tá fazendo várias coisas. E hoje eu vou fazer uma coisa aqui diferente, que eu nunca mostro pra vocês, assim, diretamente a peça que eu faço pro Jeep, sem corte. Eu vou mostrar inteiro. Então quem gosta de ver esse tipo de serviço, que vai ser uma usinagem, vai achar bem interessante. Espero que vocês gostem. E se gostarem também, deixa um like e quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal para ajudar. Então, gente, o que eu vou fazer agora aqui? Isso aqui, vocês estão vendo, é a manopla da alavanca do Jeep Willys. Essa aqui veio no meu. Eu acredito que seja original, não tenho certeza. Mas é essa aqui que vem. Eu usei ela na alavanca que eu tinha feito ali do Chevette, a alavanca rápida. Só que hoje a gente ganhou a da DAP Brasil, né? Então a gente vai fazer uma para me usar naquele kit da alavanca rápida da DAP Brasil. Então eu quero fazer, gente, uma coisa assim, ó, sem frescura, do modo mais rápido e prático. Isso aqui podia ser feito de madeira, podia ser feito de vários materiais. Eu vou usar alumínio. E vou usar o alumínio que eu tenho disponível. E vou fazer sem frescura de muitas ferramentas e muito elaborado. Vai ser feito no torno, o mais rápido possível e o mais simples possível. Eu tenho 20 minutos para fazer isso aqui e colocar no lugar. Então, gente, melhorar a luz aqui. Eu quero fazer meio baseado nisso, mas não necessariamente isso aqui. Vamos ver o que vai sair. E o material que eu vou usar é esse bloco quadrado de alumínio, que eu tinha aqui um pedaço há tempo abandonado. Ele já foi usado, ó, ele está traçado aqui no meio com um ponto. Então é uma sobra de material. E a alavanca lá da DAP Brasil, a rosca dela é meia UNF. Então aqui eu vou fazer uma rosca meio UNF. Então eu vou trabalhar uma haste, eu vou fazer ela mais alta, vou fazer ela maior, para ganhar um pouco de altura. E eu vou usar esse bloco aqui, vocês vão acompanhar agora. Sem frescura. Esse corte aqui tá torto, eu vou dar uma faceada nele agora aqui. Vou prender ele aqui de um jeito que ele não tenha perigo de saltar fora. Vamos ver aqui se vai ser aqui mesmo. De um jeito seguro. Beleza. Vamos facear ele agora aqui. Só para tirar aquela parte torta. Vou tirar a ferramentinha aqui para não atrapalhar também. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, tem a metade aqui, já chegou. Não vou nem trocar de ferramenta. A ferramenta que eu estou usando é a mesma que eu uso para usinagem em eixo paralelo. Ela não é para faceamento necessariamente, mas funciona. Eu tenho ferramenta específica para faceamento, mas eu não vou nem trocar aqui. É jogo rápido. Espero que vocês gostem dessa configuração de vídeo, que eu possa fazer mais. Vamos ver aqui, tá quase. Gente, tá ótimo. Tá ótimo. Como é que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu podia usar uma placa de 4 castanhas, eu tenho aqui 4 castanhas independentes, mas não vou usar. Eu vou tentar achar o centro aqui com calço.
fazer o seguinte, o lado que eu faceei vai para cá. Vamos dar uma apertada aqui, vamos calçar o contraponto do modo mais próximo que tiver aqui disponível. Ó, acredito que vai ser mais ou menos aqui, mas eu não consegui prender nas 3 castanhas. Vocês estão vendo que ficou um espaço aqui? Aqui eu vou botar um calço. Vamos ver aqui na nossa bagunça. Ó, eu acho que uma chapinha de 1/4 vai dar. Vamos ver se ela vai ficar legal. A gente vai calçar aqui embaixo com uma chapinha de 1/4. É o jeito mais rápido, gente. Placa de 4 castanhas é ótimo. Mas, como a gente quer fazer rápido aqui, a gente não vai nem perder tempo trocando a placa. Ficou meio pulando. Vamos dar um descontinho aqui. Não precisa ser 100%. Pegar a marretinha. Aqui é para segurança, tá bem apertada, não tem perigo de saltar nada. A chapinha, ó, tá bem presa. Posso até apertar mais um pouco. É isso aí mesmo que eu quero, gente. Agora que eu posso fazer aqui, ó. Já vamos fazer isso agora. Eu já vou furar. Deixar o furo pronto. Vamos ver agora com a broca que a gente vai furar. Meia UNF. Não repare a bagunça. Meia NPT UNF. Tá aqui. Vamos passar uma broca 11 antes. Já vou pegar aqui o vira-macho e uma broca 11 que não está no lugar e agora a gente vai ter que ir atrás dela. Vamos ver, vamos ver. Por que o Ezequiel não guardou a broca no lugar? E aí fica perdendo tempo. É isso que acontece. Fica bagunçando e não arruma as coisas no lugar. Dez e meio. 12. Cadê a broca 11? 11. Vamos lá no Jeep ver a profundidade que a gente vai ter de rosca. (25 mm). Então a gente vai fazer vamos fazer com 30 mm.
Agora a gente vai apontar o primeiro macho e eu não vou terminar agora, eu vou deixar para terminar depois. Isso aqui é só para já ficar encaminhado a rosca. Tá bem friozinho aqui, gente, tá 6 graus agora. É bom que agora a gente já faz um aquecimento. Vamos finalizar na profundidade. Vou fazer o seguinte, já vou pegar o terceiro, vou passar e vou deixar pronto. Vamos encerrar. A rosca já vai ficar pronta. Aproveitar o aquecimento agora aqui, já que tá frio, né? Vamos fazer um exercício. Aqui é alumínio, né, gente? Aqui é barbada. Pega um aço inox aqui e já te não brinca desse jeito. Aqui a gente já finalizou a rosca. Vou tocar um ar. E vou tirar a rebarba com um escariadorzinho aqui. Ó. Posso pegar um escariador, passar aqui? Posso. Mas... vamos, exemplo, não tenho um escariador. Vamos de escariador manual. Não tenho, eu não tenho ferramenta para fazer escariar. Não tem galho. No torno girando, o manual vai bem. E agora aqui, pessoal, até quando de profundidade a gente vai aqui? Vamos deixar aqui 50, 40 de altura, para a gente fazer uma coisa parecida. 45, vamos deixar 45. Porque no improviso, gente, não tem desenho, não tem nada. É isso que eu falei pra vocês. Eu vou fazer o que der na minha cabeça aqui, baseado. Sem frescura. Engatei o fim de curso do torno aqui. Vamos lá agora. Vamos dar um passezinho aí de uns 4 milímetros. Fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai inclinar essa ferramenta um pouco. Ela diminui um pouco o impacto
essa batidinha que vocês estão vendo, ela vai diminuir. Porque a gente vai conseguir tirar em ângulo essa parte do quadrado. Como a gente não tinha redondo, vai quadrado mesmo, né? Vamos um passe vamos tirar material. 2, 3, 4, 5 milímetros. Mais 5. Vamos passar um óleozinho aqui que ajuda bastante. Mais 5. Tá melhorando que o canto tá sumindo. E lembra, gente, sem corte. O tempo que demorar esse vídeo é o tempo que durou para fazer essa peça. Mais 5. Agora não temos impacto mais. Mais 5. Agora a gente tem uma batida, gente. Ó, vocês estão ouvindo um barulho? Esse barulho aqui tem nos furos agora. A gente já chegou em algum furo ali. A gente vai passar deles. A gente vai chegar... Acredito que eu vou deixar aí com 25 milímetros de diâmetro. Vamos ver com quanto vai limpar aqueles furos ali, eu vou deixar.
mais 5 milímetros. Deixa enrolar o cavaco. Vamos tirar esse cavaco aqui que vai enrolar mais. E já vamos dar uma espiada aqui como é que tá. Ó, os furos aparecendo. E o diâmetro que está aqui agora é 35 milímetros. Vamos pegar e vamos tirar mais 5, vai ficar com 30. Esse alumínio é um alumínio bem duro, né? E eu não estou com a ferramenta apropriada para ele. A saída de cavaco é muito grande. Então ele sai esse cavaco comprido aí, não sai um cavaco bonito. Eu teria que aumentar mais a velocidade de corte para sair um cavaco quebrado, mas aí não fica um acabamento legal. Ó, já limpou. Ó, tem um furo ali aparecendo ainda. E a gente tá com 29 milímetros. Eu vou tirar mais 4 para ficar com 25. Depois eu vou tirar mais um pouco, que como eu vou prender essa peça ao contrário, ela vai marcar com as castanhas. Ah, eu posso isolar, botar um alumínio? Posso, mas marca igual. O alumínio é mais macio, né? Então depois eu vou tirar, vou dar um passezinho de leve para tirar o machucado nessa haste. Então ele vai ficar com 24,5, mais ou menos. Não tem problema. Aqui é na mão mesmo. Fechou. Vamos ver aqui se ficou mais ou menos 25. 25,2. Beleza. Aqui, pessoal, não sei bem o que eu vou fazer ainda. Vamos virar e vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos tirar essa parte quadrada primeiro. Ó, a parte quadrada à mostra agora. A gente vai prender aqui e vamos mexer nessa parte quadrada agora. Deixar um espacinho aqui. Ai.
Vamos tirar 2 milímetros que agora a gente não está no contraponto. Demoradinho, hein? Vamos ver se tiver. A minha ideia era demorar no máximo 30 minutos para fazer, mas eu acho que vai passar. Vamos descobrir com o tempo do vídeo. Vou tirar 3 milímetros aqui. Mais 3. Vamos de 3 em 3 agora. Mais 2. Vamos diminuir que a gente está chegando no final. Não, vamos botar mais um que ainda está longe. Não vou nem parar, ó. Acho que vai limpar agora, mais um, depois limpa. Vamos dar uma olhada. Ó, tem mais material para sair. Olha aí, gente, tá quase. Tem um intervalo aqui ainda. Vamos tirar mais 2 milímetros para ver. Acho que tem que tirar mais um pouco. Aham, mais 2. Ó, limpou. Limpou. E agora a gente vai fazer o que aqui, que eu não faço a mínima ideia. Fazer um topo levemente esférico.
De repente um recartilhado. De repente fica legal. Começou a fazer um topo esférico aqui, ó. Confortável. Vamos diminuir esse canto aqui. Interessante. Sem frescura, eu falei pra vocês, não vou usar uma ferramenta para fazer esfera, não vou usar nada. Vou na lima aqui agora, como se fosse madeira. Vou dar uma trabalhada aqui. Olha aí, gente. Olha aí que luxo. Muito bom, confortável. Bem bom mesmo. E a partir daqui mesmo eu já vou fazer o lado de trás aqui. Vamos se basear mais ou menos aqui. Não sei se eu vou fazer esse desenho.
Vamos ver como é que vai ficar. Criatividade aqui vai ser fazer mais ou menos com estilo único. Tudo manual. Nada de carro orientável. Só no talento. Ficando legal, parece um microfone. Só na mão. Mão e lima. De madeira fica show também, gente. Depois eu vou fazer uma de madeira. Já fiz de madeira já e fica top. Enverniza, fica muito legal.
Lembrando, pessoal, ó, se for fazer isso que eu estou fazendo, muito cuidado, viu? Pode engatar a luva, pode dar um acidente. Eu tenho um freio de emergência que eu já estou com o pé nele, para vocês terem noção. Olha aí, tomou forma, confortável. Só que lembra, gente, que eu falei que eu queria lembrar um pouco essa original que estava aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o recartilhado. Necessariamente não tem que ser igual. Vamos dizer assim, é um estilo que lembre. Eu vou pegar uma recartilha que eu tenho aqui, paralela. Tem a cruzada e tem a paralela. Essa aqui vamos fazer com a paralela. Ficar legal. Um detalhezinho que o canto eu vou arredondar também. Diminuir a rotação. E a gente vai usar mais óleo agora. Bem sutil, 1 milímetro, a recartilha, só para dar um detalhezinho. Vamos ver como é que tá ficando. É isso que eu quero, gente. Para vocês verem aqui, ó. Bem de leve. Vamos subir a rotação de novo. Perfeito! Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Muito show. Eu acho que eu vou tirar só esse vinquinho aqui de baixo. Mas agora não virar ela. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Muito show. Muito show. Marcou um pouquinho, ó. E agora como é que eu vou fazer para não estragar ela? Deixa eu ver aqui se eu acho um material macio aqui, ó. Um pedacinho de Teflon.
acho que eu tenho um teflon velho aqui que eu vou usar. Vamos pra bagunça. Minha sobra de guerra aqui. Esse que eu vou usar. Tá aqui. Vamos ver se eu consigo tirar na lima aquele defeito ali. Pode sair na lima. Aí eu dou uma polidinha nele aqui. Vai ficar legal. Vamos ver se sumiu a marca. Ah, vai sumir a marca. Perfeito. Vamos com uma lixinha agora de novo. Deixar assim mesmo. Já está bem demorado já. Essa vai ser o nosso primeiro, vamos dizer assim, primeira manopla dessa palanca. Que palanca? Alavanca. Passa a mão um pouquinho. Maravilha. Ver se não machucou aqui a entrada da rosca. Às vezes acontece de machucar um pouquinho ali por causa do contraponto. Perfeito. Vamos experimentar. Deixa eu ligar essa luz aqui. Não parem a bagunça. A gente poder enxergar melhor. Olha só. Vocês estão vendo desde o início até o final. Ah, pode mandar anodizar de preto para ficar combinando. Pode deixar a cor de alumínio. Eu particularmente acho melhor. Ficou bem discreta, gente. Ficou muito show. Particularmente eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova configuração de vídeo. Deixa nos comentários aí e bora lá, vamos continuar nesse Jeep aqui que a gente tem que passear nele. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.